Okay, here we go. Take a little walk to the edge of town. Down comes a tall, handsome man, dusty black coat with a red right hand. Ok, hoje eu quero falar aqui sobre a série Peaky Blinders. Bom, é o seguinte, eu passei no concurso há algum tempo, né? E depois que eu fiz a minha prova, eu me concedi a indulgência de assistir séries, né? E a primeira série, assim que eu me considerei com o direito de assistir, foi a série Peaky Blinders. A série Peaky Blinders é uma série que eu vou falar aqui. O que eu vou falar dessa série? Primeiro, não vai ter spoilers, né? Eu não vou dar spoilers da série, mas eu quero usar a série em si, o conteúdo da série, para passar para vocês algumas coisas a respeito do inglês. Então, o que diz? O que o inglês usado na série Peaky Blinders diz pra gente? O que ele pode nos ensinar? Né? E eu vou fazer isso para mais conteúdos, ok? De filmes, de música, de algumas ocasiões de atualidades. Eu vou utilizar o gancho, né, das coisas que acontecem no nosso mundo para poder ensinar inglês a você. Então, se você já gosta da ideia, já fica aqui o convite para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, comenta aí também se você já assistiu Peaky Blinders ou se você quer assistir, se você gostou, se não gostou. O que eu achei da série? Eu gostei da série, eu gostei demais. A série é boa? Ela é boa. A série é boa? Boa demais. Então, né, já fica aqui um estilão. Eu gostei muito do jeitão da série, né, e da forma como eles apresentam ali. Enfim, gostei muito da história. Eu falei que eu não vou dar spoiler aqui, não é o foco, né? A qualidade ou não da série não é o foco desse vídeo. Mas eu quero falar para você, como um professor de inglês, o que essa série pode nos ensinar. Qual é o tipo, qual é o jeitão do inglês dessa galera? Primeira coisa que eu quero te ensinar, caso você não saiba, o que é Inglaterra, o que é Reino Unido e o que é Grã-Bretanha. A Inglaterra é um país, né? Ela tem o seu rei, a sua rainha, assim como você tem também na mesma ilha, que é uma ilha que chama Grã-Bretanha, você tem a Escócia e o país de Gales. Então, essa galerinha, essa ilha é chamada de Grã-Bretanha, né? Então, você tem na Grã-Bretanha, você tem três reinos, podemos dizer assim, que é a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. Cada um deles tem o seu rei, seu primeiro-ministro, o seu parlamento e tudo mais. Além disso, tem numa outra ilha, né, que é a ilha da Irlanda, que também tem a Irlanda do Norte, que também faz parte do Reino Unido. Então, Inglaterra, Reino Unido, País de Gales e Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Tem a Irlanda também, né? A Irlanda, ela tá ali na região do Reino Unido, mas ela não faz parte do Reino Unido. Beleza? Então, eu acho que isso aqui pode te ajudar um pouco a se situar na série, essa informação aqui. E caso você não saiba, fica aí de curiosidade também. Tem esse jeitão. A Inglaterra é o maior país da Grã-Bretanha, tá? E o maior país do Reino Unido também, né? Ele é o maior país da Grã-Bretanha. E também a Inglaterra, o primeiro-ministro e a rainha da Inglaterra é que são soberanos nas suas relações de estados, nas suas relações internacionais. A rainha e o primeiro-ministro da Inglaterra, cada um na sua atribuição, eles têm essa atribuição de chefe de Estado, ou seja, eles vão representar o Reino Unido, né, nas conferências internacionais, nas votações e tudo mais, beleza? Então, acaba que a Inglaterra tem uma especialidade ali. A série Peaky Blinders se passa numa região de Birmingham, né? A região de Birmingham, que na época era um interiorzão ali, né? Uma cidade com fábricas e tudo mais. E Peaky Blinders é o nome da gangue, né? A gangue, então trata-se de uma série de gangsters, né? Nessa época do século XX, ali 1920 e tudo mais, né? E essa gangue que chama Peaky Blinders, ela é encabeçada por três caras, principalmente. Obviamente, isso muda um pouco, mas aí, se eu entrar mais detalhes, eu vou dar spoilers. Mas ela é encabeçada por três carinhas, que é o Thomas Shelby, o Arthur Shelby e o John Shelby. Esses três carinhas, né, eles são a essência do Peaky Blinders, né, são a essência da gangue. E já dá para você perceber que eles são irmãos, né? São os irmãos Shelby. Tá? Tem mais irmãos ali e tudo mais, a família é maior do que só esses três aí, mas a série é encabeçada nesses caras. Liderada pelo Tommy Shelby, que é o irmão do meio, tá? Então você tem Arthur, Tommy e John nessa ordem. O Arthur é o mais velho, o Tommy é o do meio e o John é o mais novo dentre esses três. Ainda tem o Finn, né? Que ele começa a série criancinha
E ao decorrer da série ele cresce, né? Ele cresce de tamanho e de idade, né? Beleza. Então, vamos começar por uma coisa. O que a gente pode aprender de inglês nessa série? Primeiramente, né? A experiência vai ser melhor se você assistir a série em inglês, tá? Legendado ou não, assista em inglês, né? Se você está interessado em aprender inglês, a primeira coisa que você tem que saber é que você não pode, você vai ter que desapegar da dublagem, né? Porque é o seguinte, eu sei que a dublagem é um trabalho, né, louvável, é um trabalho, né, maravilhoso, principalmente para desenhos, né? Eu assisto muito desenhos dublados também, mas para você que quer aprender inglês, a dublagem não tem muito a te oferecer, né? Talvez você assista um filme dublado para entretenimento e tudo mais e possa ter a experiência boa, mas para aprendizado, né, não tem muito a te oferecer. A primeira coisa que eu quero que você saiba, né, é do termo Peaky Blinders, né? O que significa Peaky Blinders? Se você pega o substantivo peak, né, significa pico ou ponte, a ponta significa pico ou ponta, né, de qualquer coisa, tá? Então, o pico ou a ponta, o pico de algo é the peak, né? E aí, quando você coloca esse y no final, esse substantivo se torna um adjetivo. Então, vira pontiagudo, pontudo, né, espetante, podemos dizer assim, que é o adjetivo peaking. A gente sabe que adjetivos ele vem antes daquilo que ele classifica, né? Então você sempre tem o adjetivo, depois o substantivo. E o que é blinders, né? Blinders. E vai fazer bem sentido para você agora, talvez você assistiu a série, mas não sabe o que significa Peaky Blinders. O blinder significa aquele negocinho que eu não sei nem o nome em português, que acaba tampando a visão do cavalo, né? E principalmente o cavalo que está em charrete, você tem aquele negocinho assim que tampa a visão. Blinder também pode ser qualquer coisa que dá essa ideia de tampar, né? Pode ser um toldo, pode ser uma aba, pode ser uma aba do boné, em alguns lugares também é chamado de blinder, né? E como os Peaky Blinders são muito ligados, né? Eles faziam ali umas falcatruas com relação à corrida de cavalos e apostas e tudo mais, eles são muito ligados a cavalos. E também porque eles são uma família de ciganos. Então tudo isso faz com que eles sejam bem ligados a cavalo. Então faz sentido, né, que eles usaram blinders nessa ideia de daquele negocinho que usa no cavalo. Eu não sei como é que fala o nome daquele trem. Antolho? Antolho, deixa eu ver, gente. Antolho, né? Google falou para mim que é antolho o nome do negócio. Então, a gente pode entender que pode ser o antolho pontiagudo. A gente pode ver dessa forma. Qual que é outra forma também que você pode entender isso? Como eu falei, são bem ligados a cavalo, mas também a característica dos Peaky Blinders, quando você entra para a gangue dos Peaky Blinders, você ganha uma boina. Você ganha boina mesmo. Então é característico, né, dos Peaky Blinders ter a boina. Então pode ser também que dá aquela ideia. Você vê muito o Thomas Shelby, que é o cara mais poderoso da série. Você vê que sempre quando ele está parado, paciente, ele está com a boina tampando os seus olhos, né? Ele tem ali essa característica, você vai ver muitas vezes na série, ele, né, com aquela pose de poder e com a boina ali obstruindo os olhos e tudo mais, dando aquele mistério do líder, né, da gangue, né, do líder da gangue ali. E outra coisa também que pode dar essa ideia de pique é porque na boina de cada Peaky Blinder você tem uma navalha, né, que eles usam a navalha para cortar os olhos do inimigo. Então, ó, a série não é fofinha não, tá? A série, ela é pesada, tá? Acho que ela é de maior de 18 anos. Então veja que é uma série bem pesadinha e tudo mais, então não é para criança não. O primeiro repertório que você pode ganhar com ela é sobre o termo Peaky Blinders, né? Obviamente não vai ter uma tradução muito precisa, não vai ter uma tradução muito precisa, mas você pode entender dessa forma, ok? Então são duas palavras aí novas que você talvez tenha aprendido. Outra coisa que eu quero falar também é a respeito do nome Tommy, né? O nome Tommy. O nome do Shelby não é Tommy, o nome dele é Thomas, tá? O nome dele é Thomas, né? E aí muita gente acaba achando, né, vendo nomes de personagem como Tommy, Jimmy, Johnny, que Tommy é um nome próprio, mas não é um nome próprio. Tommy acaba sendo um apelido, tá? É uma forma que a língua inglesa tem de colocar diminutivos nos nomes das pessoas. Então você tem Jonathan ou John, né? John também é uma abreviação, né, podemos dizer assim. John, ele pode ser Johnny, né? Tem personagem na série que chama Johnny. Obviamente o nome dele não é Johnny, né? Talvez seja Jonathan, né? E no caso do Thomas Shelby, o nome dele é Thomas, né? E os íntimos chamam ele de Tommy, né? Que é uma forma de dar um diminutivo para o nome das pessoas. Então você tem, por exemplo, Leonard, as pessoas podem chamar de Lenny, né? Lenny. Então Leonard, Lenny, acaba que vira o Léo, Léozinho. Seria uma forma de você entender dessa forma.
Então, o Tommy vira Tomzinho, Tom, né? E por aí vai, entendeu? Então, Tommy, Johnny, Lenny são diminutivos, são formas carinhosas de chamar. Então, você tem o Tommy Shelby, você acaba vendo que não é o nome próprio da pessoa. Então, uma outra coisa interessante de você notar também, os irmãos Shelby, que são Arthur, Thomas e John, eles já começam a série como veteranos de guerra. Então, eles foram lutar a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, isso diz também muito sobre eles e diz também muito como o Tommy, ele era a patente mais alta dentre os 3 irmãos. Então, ele era superior aos 3 irmãos e isso acaba que a série sugere que isso implicou que ele seja ali o líder da série, né? Então, ele é um cara mais cascudo, que pensa melhor sobre as estratégias e tudo mais, e os outros irmãos, o Arthur, que é o mais velho, e o John, que é o mais novo desses 3, eles acabam sendo os chucrão. Eles fazem o trabalho bruto, né? O trabalho violento de fato, entendeu? Então, muitas vezes, eles são atribuídos até mesmo a matar os outros, né? E já o Tommy, ele também tem a violência que reserva a ele, mas ele é mais o cara ali voltado à liderança, à estratégia, à política. Eles, muitas vezes, eles usam termos militares, né? Termos militares. E tem um que eu gostei muito, que é a expressão look alive soldier, que é o quê? É uma ordem, né? Então essa expressão look alive significa o quê? Bom, se a gente traduzir ao pé da letra, significa pareça vivo, né? Pareça vivo. Mas como que é usada em que circunstância é usada isso? Na circunstância onde o superior, ele acaba vendo um subordinado de uma postura meio minrada, meio sonolenta, meio desatenta, e aí ele grita pro soldado, look alive, né? Em alguns lugares aqui do Brasil, a gente falaria postura soldado. Seria mais ou menos isso. Então, look alive significa isso. Postura soldado. Ou seja, faça parecer vivo, né? Faça-se parecer vivo, né? Tipo assim, você tá parecendo morto, soldado, né? Postura, levanta aí, né? Então, essa é uma expressão look alive que eu vi algumas vezes na série. Outra coisa interessante da gente notar, como eu já adiantei, a série se passa na Inglaterra, principalmente. Então a gente sabe muito sobre a Inglaterra, né? A gente vê, por exemplo, eles, em alguns momentos ali das temporadas, eles acabam fazendo um intercâmbio de ir para Londres e voltar para Birmingham. Londres, Birmingham, que eles acabam tendo ali umas falcatruas para resolver em Londres, e eles vão indo e voltando, né? E a série não se preocupa muito com essa questão da distância entre Londres e Birmingham, né? A gente sabe que tem uma distânciazinha ali considerável, mas a série não se preocupa muito. Uma vez eles estão lá em Londres, outra vez estão em Birmingham, né? E a série não se preocupa em explicar como que é essa logística, essa movimentação. Eles gastam muito pouco esforço para isso. Mas é engraçado que eles pegam os londrinos e chamam os londrinos de Cockney, de Birmingham, e geralmente é o Arthur que chama o pessoal de Londres de Cockney. Você pode entender de uma forma que é o seguinte, que na época, né, Londres era aquele, lá na década de 20 do século 20, né, em 1920, 30 e tudo mais, Londres era conhecido por ser um lugar meio promíscuo, né, cheio, acontecia tudo ali e tudo mais, como se fosse meio que a Las Vegas, né, ou a Rua Augusta, podemos dizer assim. Então, Londres era ali um lugar meio promíscuo e tudo mais, as pessoas andavam espalhafatosas e tudo mais. Então, você poderia entender que Cockney tinha essa conotação, quando eles referiam ao pessoal de Londres, os londrinos, como Cockneys. Hoje em dia, Cockney é uma forma de dialeto no inglês europeu que já é mais usado, já é uma forma... Eu não vou entrar muito em detalhes para não complicar a sua cabeça, mas é uma forma bem específica do pessoal da Inglaterra ou do Reino Unido falar, que geralmente eles comem a característica mais marcante do Cockney, né, que como é referido hoje em dia, é das pessoas comerem a letra T. Eles comem a letra T, então eles não falam a letra T. Por exemplo, se eu for falar better, eu não falo better, eu falo better. Então veja que eu não falo ter, não falo better, eu falo better. Ou, por exemplo, carta, que é letter, eu falo letter, né? Então eles acabam engolindo o T, né, que é uma forma de oralidade deles falar. Então, ainda falando sobre oralidade, você consegue perceber, depois de um tempo você percebendo a oralidade da língua inglesa, você consegue perceber perfeitamente qual é a pessoa que é irlandesa, quem é escocês, quem é de Gales, quem é da Inglaterra. E você vê muito isso na série Peaky Blinders. Você vê que cada um ali tem a sua característica de falar, né? E muito mais marcante é o escocês. Os personagens escoceses na série, eles têm um inglês, uma oralidade muito específica, né? Porque muita gente acaba dividindo o inglês entre americano e europeu, né? Você tem ali o americano, que tem os Estados Unidos e o canadense, eles têm um inglês parecido, né?
fora alguns lugares do Canadá onde acaba predominando o francês, então acaba que tem uma marca dessa parte do Canadá, mas as pessoas acabam dividindo dessa forma, né? Ah, o seu inglês é europeu ou americano? Mas, na verdade, o inglês ele se divide muito mais do que isso, né? Ele tem muito mais marcas do que além de americano ou europeu. Até porque você tem a diferença do inglês da Inglaterra para o inglês da Escócia, que é gritante. É muito difícil de você entender um escocês falando se você não é da Escócia, né? Se você tem o costume de ouvir um cara da Escócia falando. Na Irlanda também tem as suas marcas, né, de oralidade também muito específicas, além dos ditados, dos jargões e tudo mais. E o mesmo serve para os Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, obviamente, a pessoa que mora no Texas não fala igual a pessoa que mora em Boston. É uma coisa que a gente tem que desmistificar, de que o inglês, né, a oralidade do inglês se divide entre americano e europeu. Né? E aí você acha que o australiano fala igual ao europeu, igual ao britânico, né? E que o cara da Nova Zelândia fala também igual os que fala igual aos britânicos, né, e tudo mais. E nem mesmo no Reino Unido o inglês é igual, né? Como eu falei, o inglês escocês é um negócio peculiar, é um show à parte ali, né? É bem difícil de entender. Eu tive dificuldade de entender os caras da Escócia, né? E até mesmo os países que falam inglês falam que na Escócia não se fala inglês, né? Tem essa brincadeira aí, tem essa piada entre o pessoal da língua inglesa. Que eu não poderia escolher uma série melhor para estrear esse nicho aqui dos meus vídeos, que é usar as séries, os acontecimentos, as músicas, para que você aprenda vocabulário, para que você aprenda repertório. Eu acredito que eu usei muito bem essa série Peaky Blinders para te ensinar algumas coisas. Se você, por um acaso, lembrou de alguma outra expressão que você viu na série Peaky Blinders, comente aqui. É muito interessante que a pessoa também tenha a habilidade de reconhecer ali, né, o que está sendo falado em cada canto do mundo. Então, se vocês gostaram, deixe seu like para que a gente continue, para que eu use filmes e séries também para a gente abordar algumas matérias de inglês, para que a gente use isso a nosso favor no nosso aprendizado. Tem um vídeo aqui que eu falo muito sobre como é importante vocabulários e repertórios e os cartuchos que você tem, que você pode utilizar para você falar inglês, né, que ele é muito mais importante do que a gramática em si. Você ter uma amplitude de repertório é mais importante do que você dominar a gramática, que, diga-se de passagem, é bem simples. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse, para mais vídeos aqui a gente abordando essa questão. Porque quem não quer aprender inglês para viajar, para entender os filmes, as músicas, e vou fazer isso com mais filmes, deixe também a sugestão aqui de qual filme, de qual série ou de qual música eu posso abordar, eu posso utilizar aqui para a gente fazer esse destrinchamento, né? No meu curso de inglês, né, que inclusive está bem barato e eu estou fazendo uma repaginada dele, eu faço isso de forma mais detalhada, em tempo real, com os vídeos rodando aqui. É uma coisa que eu não posso fazer no YouTube, porque o YouTube ele não perdoa quem usa imagens de terceiro, né? E às vezes até deixa, mas sofre sérias consequências. Então no meu curso eu faço isso de forma mais detalhada, mas eu não quero deixar de passar isso para vocês aqui no meu canal também. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.